Oi, pessoal, todo mundo aí? Todo mundo me ouvindo? Professora, bom dia. Sim, professora. Sim, São, estamos Estamos sim. ouvindo. são 10h40, todo mundo tomou seu cafezinho, tomou sua água. Então, vamos lá. Partilhar a tela. Só um minutinho. Vocês estão vendo minha tela ou não? Ainda não, professora. Ainda não? Não. Agora vocês vão ver. Agora sim. Aham. Sim. Agora foi. Tá, então tá. Então, gente, vamos lá. Então, o tema dessa segunda aula, né, é sobre a aterosclerose, né? A aterosclerose, como todos vocês sabem, é uma doença extremamente prevalente, né? Era, e ainda em alguns países ainda é a principal causa de morte, né? Mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte, que a aterogênese ela é uma patologia inflamatória crônica e de origem multifatorial. Isso daí a gente vai ver que é muito importante, quer dizer, tem a ver com a carga genética, tem a ver com o estilo de vida, né? Então, você tem tanto o estilo de vida, o meio ambiente e a carga genética influenciando na aterogênese. Eu costumo dizer que esse slide é o slide mais importante da nossa aula. Por que, que eu falo isso? Pelo seguinte, reparem aqui que a lesão inicial, tá, quando começa a infiltração por macrófagos, lá em cima, isso daí já ocorre na primeira década de vida do paciente. Eu sempre gosto de contar uma historinha que eu acho que ilustra bem quando é que se descobriu e como se descobriu que a doença aterosclerótica iniciava tão precocemente. Foi na década de 60, quando houve a famosa Guerra do Vietnã, né, nos Estados Unidos, e aqueles soldados voltavam da guerra mutilados, muitos morriam, então era feita a necrópsia e começou a observar que mesmo esses rapazes, quer dizer, que tinham ido para a guerra, né, eles, e serem jovens, 20 e poucos anos de idade, eles já tinham comprometimento aterosclerótico. Então, já se iniciando na primeira década de vida ou na segunda década de vida, começa então a haver o acúmulo dos lípides, né? Então, aí você vê o espessamento da íntima média, até que a formação, o início da formação de placa de aderoma. E eu repito, esse é o slide mais importante da aula. Por quê? Porque quando a gente fala de prevenção de doença aterosclerótica, a gente tem que se lembrar que isso tem que iniciar precocemente, né? Quando você diagnostica um evento, quer dizer que você já tem uma trombose, que você já tem um evento isquêmico devido a uma trombose, vejam bem, você já tem a placa de ateroma ali estabelecida, né? Então, por isso que eu sempre digo que é muito importante fazer as medidas de prevenção desde cedo. Então, a doença aterosclerótica, ela se inicia muito precocemente, ainda na primeira década de vida, né? E ela é uma doença que vai se instalando de uma forma silenciosa, correto? Bom, e aí a gente tem que falar um pouco a respeito da fisiopatologia. E reparem que quando o título da aula é aterosclerose, dislipidemia e síndrome metabólica. Então, nós vamos falar
inicialmente da dislipidemia, vamos falar um pouco sobre as dislipidemias e depois, então, a segunda parte da aula, nós vamos falar de síndrome metabólica, né? Então, quais são os lípides mais importantes que vocês conhecem? São os fosfolípides, colesterol e os triglicerídeos e os ácidos graxos. Agora, vejam bem, esses lípides, eles não circulam livremente não circulam livremente, né? Eles são empacotados, né? Eles precisam de uma embalagem para viagem, digamos assim. Tá? São embalados para viagem. Então, vocês vejam aqui nesse esquema. Então, aqui você tem os triglicerídeos, aqui você tem o colesterol esterificado, aqui o colesterol livre, as apoproteínas. Então, elas circulam, essas lipoproteínas, elas circulam empacotadas, né? E dentro desse pacote, digamos assim, você tem composições, essas lipoproteínas, elas possuem composições diferentes. Então, algumas lipoproteínas elas têm mais triglicerídeo, outras elas têm mais colesterol, e também as apoproteínas elas também são diferentes em cada uma dessas lipoproteínas. Então, só para vocês terem uma ideia aqui. Então, aqui vocês veem, por exemplo, vamos pegar o HDL, né, que é o colesterol bom. Então, ele é uma proteína, ou é uma lipoproteína, né, que tem essas apoproteínas, em torno. Né? Já, por exemplo, o LDL, ela tem a apoproteína B100. Então, elas variam de acordo com as apoproteínas e também elas variam de acordo com o conteúdo que elas têm de colesterol ou de triglicerídeos. Então, elas são diferentes entre si. Quando os lipídios, né, eles possuem um ciclo fisiológico, né, que é o ciclo endógeno e o ciclo exógeno. Então, parte do alimento ele vem é quebrado no estômago, depois ele vai para o intestino e cai no plasma sob a forma de quilomicron. Aí, então, ele sofre a ação de lipase lipoproteica, libera ácido graxo para o tecido e os remanescentes, então, ele vem para o fígado. Em seguida, nós temos o ciclo endógeno. Então, o que é o ciclo endógeno? A partir desses remanescentes que são captados pelo fígado, então o fígado libera na circulação o VLDL. Esse VLDL ele vai sendo quebrado pelas lipases, vai sendo quebrado e retornam ao fígado. E o HDL é o que a gente chama de o faxineiro, né? Ele vem dos tecidos periféricos fazendo o transporte reverso, trazendo de volta o colesterol para o fígado. Então, essa parte é o ciclo endógeno do colesterol e o ciclo exógeno do colesterol, correto? Bom, sem dúvida nenhuma, o colesterol plasmático, né, ele é um dos principais fatores de risco para doença cardiovascular.
Isso aí vocês podem ver já nesse slide, que é um slide bem antigo, né, da década de 80, em que, quando você vê a mortalidade por doença cardiovascular numa população que tem um colesterol total em torno de 180, se você coloca arbitrariamente o número 1, digamos, né, quer dizer, não é arbitrário, quer dizer, é, a mortalidade com um nível de colesterol em torno de 180, quando você compara, por exemplo, para a população que tem um colesterol em torno de 200, você tem um risco aumentado de 70% de ter uma mortalidade por doença cardiovascular. E vejam só, isso daí foi feito numa população de 360 mil habitantes, tá? Com a idade entre 35 e 57 anos. Então, eu acho assim, apesar desse slide ser muito antigo, ele mostra bem o peso que tem um colesterol em torno de 200 nessa população, quer dizer, uma população relativamente jovem, e um colesterol que muitas vezes até não é nem tão valorizado, mas ele já representa um risco de 7%, 70% maior, 70% maior de ter um evento cardiovascular fatal. E aí, quando você vai a nível de colesterol igual ou maior que 244, aí o risco triplica, né? Então, aí você tem um risco maior ainda. Se fala também, se questiona muito, isso na prática a gente vê no consultório, no ambulatório, né? E os triglicerídeos? O papel dos triglicerídeos em si, ele ainda não está totalmente estabelecido como fator de risco para aterosclerose. Vejam bem, nós hoje o foco da nossa aula é a aterosclerose, né? O que se sabe, indubitavelmente, é que a hipertrigliceridemia grave ou muito grave representa, sim, um risco para pancreatite. Então, repetindo, a hipertrigliceridemia como causa de doença cardiovascular ainda não está totalmente estabelecida. Bom, como é que a gente deve conduzir a avaliação desses parâmetros lipídicos, né? Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o perfil lipídico ele pode ser pedido sem jejum. E aí a interpretação vai ser um pouquinho diferente, né? Sendo que o valor do colesterol ele não altera com o jejum ou sem jejum. O que altera realmente são os triglicerídeos, ou seja, a interpretação do valor de referência do triglicerídeo muda se o indivíduo está em jejum ou não está em jejum, né? E se o triglicerídeo for no exame que você solicitou, se o triglicerídeo estiver muito elevado, maior do que 240, então é recomendável que seja feito uma nova dosagem de triglicerídeos, né? Uma outra informação que é bastante relevante é a seguinte: quando você pega um lipidograma, um perfil lipídico de um indivíduo, de um paciente, você vai ver ali colesterol total, HDL, triglicerídeo, e vai ver LDL colesterol. O LDL colesterol não é dosado rotineiramente, quer dizer, laboratório de análise clínica, ele não mede, não dosa o LDL. O LDL ele é feito através de uma fórmula, que é a fórmula de Friedewald, que para essa, então, que é utilizada quando você para liberar o valor do LDL colesterol. Por isso
tá? Já de vários anos para cá, e isso daí vocês, se vocês pegarem o lipidograma, vocês vão encontrar isso daí, que passou a se utilizar e se valorizar cada vez mais o não HDL. Quer dizer, você ter um resultado de um exame que realmente você está medindo, porque você mede o HDL, você mede o colesterol total, tá? Enquanto que na fórmula de Friedewald, eu não sei de cabeça a fórmula, mas entra o valor do triglicerídeo. E como o valor de triglicerídeo ele é extremamente variável de acordo com a alimentação do paciente, o LDL começou a se ver que ele não é tão bom assim, quer dizer, sofre algumas interferências, e que talvez realmente seria bom também começar a valorizar o não HDL. E cada vez mais a gente está vendo que os médicos, de uma forma geral, utilizarem o não HDL e utilizar o não HDL como meta de tratamento, porque a gente vai ver a questão de meta de tratamento daqui a pouco, né? E também é importante saber que existe uma variação intraindividual entre 5% e 10%, então você pode fazer a dosagem de um colesterol hoje e repetir e dá diferente até 10%, isso aí é uma variação intraindividual. Já o triglicerídeo também existe uma variação intraindividual, mas repare aqui que a variação intraindividual é bem maior do triglicerídeo do que do colesterol total. Isso daí ficou claro para vocês? Sim, professor. Professora, o Oi. não HDL seria o LDL? Eu não entendi o quê? O não HDL seria o LDL? Não, não é o LDL. Não, não é o LDL. O LDL, deixa eu explicar de uma outra forma. O LDL, do ponto de vista metodológico, é muito difícil de ser dosado, de ser medido, tá? Então, sempre se usou uma fórmula, que é a fórmula de Friedewald, que é uma constante vezes o colesterol total dividido pelo triglicerídeo, tá? Então, quando você pega um exame laboratorial que você vê o LDL, aquele LDL ele foi calculado a partir do colesterol total e do triglicerídeo, tá bom? E de uma constante, tá? Já o não HDL, ele é simplesmente o colesterol total menos o HDL. Quem perguntou? Eu, Débora. Quem? Débora. Oi, Débora. Então, o não HDL não é o LDL, mas veja bem, como o HDL é o colesterol bom, é o colesterol protetor, se lembra que é aquele faxineiro que vem trazendo o colesterol da circulação, tá? Então, quando você pega o colesterol total e diminui o HDL, você tem como resultado uma estimativa de quanto você tem de colesterol, digamos assim, ruim, sem sofrer interferência de um outro lipídio, como o triglicerídeo, quando se usa a fórmula de Friedewald. Será que agora deu para entender ou não? Sim. Tá? Então tá ótimo. Não, isso daí é difícil mesmo, é complicado. Tá? Lívia? Oi, Cíntia. Oi. Não, só para falar aqui que eu estou olhando aqui a fórmula, né? Só para eles saberem, LDL é igual ao colesterol total menos HDL menos triglicerídeo dividido por 5. Então, essa é a fórmula através do qual eles conseguem calcular o LDL. Tá, só para eles saberem. Não, nada. Tá.
Obrigada, Cindy. Então, vocês viram que o triglicerídeo ele interfere na fórmula de cálculo do LDL. E como o triglicerídeo ele sofre uma grande variação intra-individual e sofre uma grande flutuação também de acordo com o estado alimentar, começou a se buscar outras formas de você avaliar, digamos assim, o colesterol ruim. Então, começou a se fazer estudos científicos, eu até tinha um slide disso, mas eu tirei, mas depois, se alguém quiser, eu posso achar de novo, porque não é nem muito difícil, que mostram que o não HDL é um excelente marcador de risco. Por que a gente quer saber como é que está o LDL colesterol do paciente? Porque a gente viu em todos aqueles estudos científicos o quanto o colesterol é importante como fator de risco para doença cardiovascular, né? Ora, se a gente está usando um marcador que não é muito bom, vamos procurar um marcador que seja melhor. Então, foi nesse intuito que foi começado a se buscar um melhor marcador. Então, o marcador que tem sido muito valorizado é o não HDL colesterol. Tá? Eu, pessoalmente, eu uso bastante o não HDL colesterol. Eu quero saber se ficou claro o motivo pelo qual o não HDL colesterol tem algumas vantagens sobre o LDL colesterol. Sim, professor, ficou claro. Tá. Pelo menos para mim. Então, tá joia. Então, continuando, né? A doença, então, aterosclerótica, ela tem alguns fatores que são não modificáveis. Um é a hereditariedade. Então, se você tem um paciente que tem uma forte história familiar de hipercolesterolemia familiar, ou que tem uma história de doença cardiovascular prematura, isso aí não dá para mudar. Pai e mãe não dá para mudar, família não dá para mudar. Outros fatores que não são modificáveis é o sexo e a idade. A gente envelhece. No entanto, a gente pode atuar em todos esses outros fatores daqui, que são fatores modificáveis. Então, atuar na hipertensão, na dislipidemia aterogênica, né? Na microalbuminúria, no diabetes, na obesidade, no fumo, no estresse, na atividade física e dieta e nutrição. Então, a gente deve reforçar o que a gente pode mudar, já que existem coisas que realmente a gente não pode mudar. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico desses pacientes? A gente sempre começa pela anamnese. Então, a anamnese aqui também é importante, não é aquela coisa, deixa eu ver seu lipidograma, tá? Por favor, o lipidograma ele tem que ser interpretado de acordo com cada paciente. Então, há quanto tempo que já foi feito o diagnóstico? Se tem pacientes, se tem familiares de primeiro grau que tenha doença aterosclerótica, né? Se é diabético, se é fumante. Então, assim, todos esses dados de anamnese são fundamentais. E eu chamo a atenção aqui que fala o seguinte, que além disso, né, que nessas perguntas aqui a gente está pensando em diagnosticar a dislipidemia primária, né, o risco cardiovascular, mas também não podemos jamais esquecer que existem dislipidemias que são secundárias a outras como patologias. Né? Uma delas, por exemplo, a gente já viu, por exemplo, o hipotiroidismo é uma causa de hipercolesterolemia. Então, você vai tratar a dislipidemia ou vai tratar o hipotiroidismo? O que você vai tratar? Vai tratar o hipotiroidismo, certo? Tá? Então, é importante a anamnese, mais uma vez, não é só olhar o exame do paciente.
E no diagnóstico de dislipidemia, a gente tem que ter em mente se a dislipidemia é primária, como eu falei anteriormente, e saber se esse paciente ele tem uma suspeita de ter uma dislipidemia familiar, né? Homozigótica, porque isso vai indicar o rastreamento de familiares. Então, o que pode sugerir que seja uma dislipidemia primária? Né? São alguns, existe os critérios diagnósticos, né? Então, que você pode aplicar e pontuar, sendo que alguns, como, por exemplo, um nível de LDL muito alto, maior do que 330, já fecha o diagnóstico de hiperlipidemia familiar, se foi feito o exame genético, obviamente, também, e algumas alterações clínicas, né? Como, por exemplo, o xantoma tendinoso, quando você encontra só ele em si, o xantoma tendinoso, que eu vou mostrar no próximo slide, ele já afere 6 pontos, ou seja, ele precisa ter só mais 2 pontos, digamos, e ele, então, já fecha o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, né? Então, como é que é a carinha desses xantomas? Então, está aqui, são esses xantomas tendinosos que vocês estão vendo aqui, né? Aqui, então, mais uma vez, mostrando a vocês, além da anamnese, a importância do exame físico, né? Então, isso daí a gente tem que estar sempre reforçando. Quando você encontra um halo corneano numa pessoa com menos de 45 anos de idade, isso daí também é altamente sugestivo, também atribui 6 pontos, né? E outros sinais clínicos, como chantelasma, ele não é tão patognomônico de hipercolesterolemia familiar, tá? Os que são realmente são os xantomas tendinosos e o halo corneano antes dos 45 anos de idade. Bom, então isso são as dislipidemias primárias, né? Eminentemente primárias, e que são, inclusive, as que cursam com uma mortalidade bastante prematura. Espera aí, desculpa, só um minutinho. Então, é sempre importante, diante de um resultado alterado de lipidograma, ver se existe alguma patologia como causa ou agravando essa dislipidemia, né? Então, eu citei o exemplo do hipotiroidismo como causa de hipercolesterolemia, então a gente vai tratar o hipotiroidismo, e aí, se o paciente permanecer com hipercolesterolemia, então você vai tratar, né? Então, sempre pesquisar na presença de um paciente que tem hipercolesterolemia, se tem hipotiroidismo, se tem colestase, síndrome nefrótica, o uso de esteroide anabolizante, que isso, infelizmente, cada vez se observa mais, o uso diurético, progestágenos e ciclosporina. Em relação à hipertrigliceridemia, quais são as patologias que a gente deve buscar como causa de hipertrigliceridemia? A obesidade, o diabetes mellitus, o alcoolismo, a uremia também, a terapia com isotretinoína, né, para acne, isso daí eu acho que também já é bem conhecido, né? Terapia com estrogênio oral, não o transdérmico, acromegalia, AIDS e os inibidores da protease, né? Então, essas são as causas de dislipidemia secundária. Nós vimos que na dislipidemia primária é importante você fazer o rastreio
familiar, né? Porque muitas vezes você já pode diagnosticar na criança ou no adolescente, e com isso, como a doença aterosclerótica é uma doença de início precoce, né? Você já pode orientar seu paciente a melhor qualidade de vida com o objetivo, então, de prevenir um evento cardiovascular mais tarde. Agora, a pergunta que sempre fica no ar: quem você vai tratar? Quanto você vai usar de estatina? Vai usar simvastatina 10, 40, atorva 20? Quanto? Até quando? E como você vai tratar? Vocês sabem isso? Então, isso é uma pergunta importante. E para responder isso, quem você vai tratar, quanto, até quando e como, a gente sabe a partir do momento que a gente faz uma estratificação de risco. Então, só para vocês entenderem qual é a importância da estratificação de risco. Digamos que você tenha 2 pacientes com colesterol com um LDL de, digamos, 100. 2 pacientes com um LDL de 100, tá? Um paciente com LDL de 100 é uma mulher de 45 anos, não fumante, sem história familiar. O outro, também 45 anos, mas é um homem sedentário, portador de diabetes. Eu pergunto a vocês, esses 100 miligramas de LDL representam o mesmo risco para um ou para outro, para essa mulher ou para esse homem? Por favor, responda. Não. Hã? Não. Não, né? Tá? Não. O homem tem Exato. muito mais fator de risco, né? O homem tem mais fator de risco, então são inúmeros fatores que influenciam a tua tomada de decisão se você vai tratar ou se você não vai tratar, né? E como é que você vai saber? Eu acho? Não, não é na base do acho. Existem guidelines, vocês têm que estudar todos esses daqui para a prova, tá bom? Saber todos eles de cor e salteado para a prova. Estou brincando. É óbvio que isso é uma brincadeira. Então, assim, eu gosto de deixar esse slide aqui para vocês verem quantas diretrizes existem, e elas têm algumas diferenças entre elas, né? Para estratificar o risco. Então, não é na base do eu acho, não, é na base você tem que seguir uma dessas diretrizes. E eu costumo recomendar, porque, sei lá, eu acho extremamente prática e você pode baixar no teu celular, é a calculadora que é da SBEM, né, da nossa sociedade, né, mas que foi feita junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Aterosclerose e da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é uma calculadora super simples e que, então, ela vai te dizer, não, você coloca nessa calculadora os dados desse paciente e aí ele vai, então, vai te dizer se esse paciente é um paciente de alto risco, de médio risco e de baixo risco. E aí é aquilo... Então, se o paciente é de baixo risco, você pode permitir que ele tenha um LDL de 130, sem problema algum, tá certo? E vejam aqui, ou um não HDL de 160. No entanto, se pela calculadora você conclui que o teu paciente é de risco intermediário, você já tem que ser um pouco mais estrito e deve trabalhar com o teu paciente no sentido que ele atinja uma meta de LDL de 100. E assim sucessivamente. Um paciente que é diabético, que já infartou, ele é um risco muito alto, então você
a meta de tratamento dele é um LDL de 50. E vocês vão reparar, se vocês pegarem qualquer exame laboratorial do pai de vocês ou de vocês mesmos, vocês vão ver que o laboratório ele te dá valor de referência de acordo com a categoria de risco, se é baixo, intermediário, alto ou muito alto. E só você, usando uma das calculadoras, daquelas que eu citei anteriormente, né, é que você vai poder dizer, não, meu paciente é baixo, intermediário, alto ou muito alto, e então definir a meta para ele. E dizer para ele, olha, fulano, eu fiz o cálculo, o seu risco é um risco alto, então o senhor vai ter que, quer dizer, para evitar doença aterosclerótica, ou melhor, um evento, o senhor tem que manter um não HDL menor que 100 ou um LDL menor que 70. Tá? Ok? Então, isso daqui é a questão da estratificação de risco. Tá clara? Sim, professor. Tá, ótimo. Então, vamos lá. O tratamento. O tratamento, então, grande parte é feito com não farmacológico, que é a mudança do estilo de vida, né? E a outra parte é o farmacológico. Então, a mudança de estilo de vida é aquilo, é manter o peso saudável, a terapia nutricional, que nós já conversamos, o exercício físico, que também a Cíntia hoje abordou também como tratamento da obesidade e vai ser novamente abordado em todas as aulas de metabologia, né? Cessar tabagismo e controlar o consumo de álcool, correto? Tá? Em relação a recomendações dietéticas, então, se o paciente está acima do peso, ele precisa perder peso, chegar num peso saudável, né? Se o paciente tem hipertriglicemia, principalmente, quer dizer, se ele tiver obeso, né? É muito importante diminuir o açúcar e todos os carboidratos simples, eles também atuam bastante na elevação dos triglicerídeos, dos carboidratos simples. E os açúcares, entre eles são responsáveis importantes pelo aumento dos triglicerídeos, né? Eliminar os ácidos graxos trans, diminuir os saturados e aumentar as fibras. Então, isso daí é a base da mudança alimentar que deve ser orientado a todo paciente que tem uma dislipidemia. E em termos de tratamento medicamentoso, nós vamos falar rapidamente em relação às estatinas, que são a pedra angular, né? O que mais segurança, mais estudo científico tem mostrando diminuição realmente de evento cardiovascular. A ezetimiba, que também tem estudo mostrando redução de risco cardiovascular. Já os fibratos, que são drogas que atuam principalmente nos triglicerídeos, eles não têm estudo de desfecho cardiovascular. Então, eu acho que assim, isso daí é uma coisa importante, a gente não trata laboratório, tá certo? É muito comum o paciente estar assustado, por exemplo, doutor, meu triglicerídeo está 250, está muito alto, né? Então, ele fica assustado às vezes, então é você tranquilizá-lo. O triglicerídeo ele não é ainda bem estabelecido como fator de risco ele isolado, tá? Nós vamos falar depois, quando a gente falar em síndrome metabólica,
como parte da síndrome metabólica, é outra coisa. Mas quando você tem apenas uma hipertrigliceridemia abaixo de 500, isso não é comprovado como fator de risco cardiovascular. Então, como a gente não trata laboratório, né, porque o laboratório não vai infartar, a gente papel de vocês, como médicos, alertar. Olha só, deixa que esse teu triglicerídeo pode melhorar só com a alimentação, vamos focar mais no tratamento do colesterol e usando drogas como as estatinas e o ezetimibe, que tem efeito comprovado na redução de risco cardiovascular, né? Já há eu acho que uns 3 anos ou 4, que foi lançado os inibidores do PCSK9, que são drogas extremamente potentes. Elas são usadas principalmente no tratamento de hipercolesterolemia primária, né? Mas ela é usada depois que você tenta estatina potente em dose máxima, associada a ezetimibe. Se você não conseguiu, com a estatina e com a ezetimibe, chegar à meta, né, aquela meta que é preconizada, então você deve lançar mão dos inibidores do PCSK9, tá? Lembrando a vocês que as estatinas, elas não são todas iguais. Então, vamos pegar a simvastatina para usar como exemplo. Por que eu vou pegar a simvastatina? Porque a simvastatina é o que tem disponível no SUS, né? Na rede básica. Então, a simvastatina, 10 miligramas, ela reduz o colesterol em cerca de 30%. Já a atorvastatina, 10 miligramas, ela já vai reduzir mais do que 30%. E a atorvastatina, 40 miligramas, ela já vai reduzir mais do que 50%. Então, reparem aqui que existe uma graduação entre estatina de baixa potência, moderada potência e alta potência, e nós sabemos o quanto cada uma delas é capaz de diminuir, de reduzir o LDL colesterol. Ora, então, se você sabe a meta que o teu paciente precisa atingir, né? Sei lá, ele precisa reduzir 50% do seu LDL colesterol, está 150, por exemplo, e eu preciso chegar a 100 para que ele chegue dentro da meta, né? Então, eu vou, de preferência, usar a atorvastatina. Provavelmente eu iniciaria com 20 miligramas e depois reavaliaria esse paciente. Já quando você precisa mais potência, quando você precisa uma estatina, precisa uma redução mais radical, mais enérgica do LDL colesterol, você então vai lançar a mão de rosuvastatina ou atorvastatina, ou dose máxima de simvastatina, de 40, com ezetimibe de 10, que você também consegue esse benefício, tá? E eu diria que, depois daquele primeiro slide que eu chamei a atenção da doença silenciosa, esse é o segundo slide, ou que concorre com o primeiro como o mais importante, né? Porque quando a gente estabelece uma terapia para hipercolesterolemia, né, com o objetivo de reduzir eventos cardiovasculares, correto? Então, quando você inicia uma estatina, você vai ter, depois de alguns dias, você já vai ter substancial redução no LDL. No entanto, os outros benefícios das estatinas, porque as estatinas elas possuem efeito pleotrópico, tá? O que significa ter efeito pleotrópico? Significa que ela
age também na função endotelial, age na inflamação, na estabilização de placas vulneráveis, né, aquelas placas moles. Então, para que você consiga todos esses efeitos das estatinas, leva anos. Por isso que a gente não trata a hipercolesterolemia apenas até atingir a meta e depois para. Você tem que manter esse paciente com com a estatina, né, para que atinja todos esses efeitos pleotrópicos que elas são capazes de oferecer e, assim, melhorar o prognóstico do teu paciente. Então, como é que você vai monitorar, então, essa resposta a partir do momento que você institui o tratamento com uma estatina? Então, você prescreve e pede um perfil lipídico para aproximadamente 1, 2 ou 3 meses depois para repetir. Aí é o que a gente vai ver o quanto aquele paciente respondeu, se foi 10%, 20%, porque você viu que existe uma faixa, tá certo? As causas mais comuns de interrupção é exatamente as mialgias, né? Mas, na verdade, elas não são tão frequentes e ocorrem com alguma frequência um pouco maior com as estatinas, com a simvastatina, do que com essas estatinas mais modernas. Mas, de qualquer jeito, ela não é tão comum, né? E muitas vezes você pode interromper, dar um intervalo e depois você reiniciar com outra estatina e o paciente não apresentar esse efeito de mialgia ou miosite, né? Os níveis de transaminases eles devem ser avaliados antes do início da terapia, né? E só antes, para ver se realmente você pode iniciar a estatina, e não há indicação de você ficar fazendo dosagem de transaminases a cada consulta, tá? Então, pessoal, eu vou dar uma pequena parada aqui para a gente fazer a chamada dessa aula, tá? Então, vamos lá. Então, Professora, posso fazer uma pergunta? Até 10 pode. Pode, à vontade. Então, Até você tinha 20. dito, Pode. você tinha dito daquelas causas da dislipidemia secundária, né? Tipo, no hipotireoidismo e tudo. E aí, nesses casos, sempre você tratando só a causa base, ela já melhora, ou tem algum caso que você precisa iniciar, tipo, estatina junto? Não, junto eu nunca inicio, tá? Você sempre vai iniciar com o tratamento da causa base, tá? E aí você só vai saber, depois que você tratou, vamos pegar um exemplo do hipotireoidismo, que é o mais... se o paciente, quer dizer, que é uma causa, digamos assim, que você estabelece uma normalização, tá, dos níveis lipídicos, né? Quer dizer, ou dos níveis lipídicos, não, perdão, do nível de hormônio tiroidiano. Você corrige o hipotiroidismo, torna o paciente eutiroidiano, né? E aí você pede uma nova dosagem de colesterol, faz um novo perfil lipídico, e aí, se esse paciente ainda permanecer fora da meta, aí você vai fazer a estratificação do risco, aí você, então, vai tratar. Tá? Deixa eu aproveitar a tua pergunta para reiterar uma coisa importante. O tratamento da dislipidemia é para evitar evento cardiovascular. Então, você não tem necessidade, porque você vai corrigir, no caso, por exemplo, do hipotireoidismo, você vai corrigir em 1 mês e meio, 2 meses, vai estar corrigido. Né? Não vai ser... não vai alterar em nada o desfecho,
você antecipar em 1 mês e meio ou 2 a normalização do colesterol. Deu para entender? Entendi. Mas é possível, então, que mesmo às vezes tratando o hipotireoidismo, a dislipidemia continue depois? Sim, se ele tiver uma genética, se ele tiver uma história familiar, tá? Sim, tá? Entendi, Essa era entendi. só uma pergunta? Era. Minha, pelo menos, era. Tá. Bom, aí o pessoal já está chegando para a presença. Ô, Vamos lá. Vivian, Oi? Vivian, Pois não. eu queria só falar uma coisa, e assim, até perguntar a você também mesmo. Você tem alguma experiência com PCSK9, eu tenho uma Isso. paciente que usa. Uma. E você que. O SUS, por Não. laudo, não existe, né? Não. Uma droga cara, Aham. tá? É uma paciente grave que é diabética, já tem 1000 comorbidades, tá? Uhum. E é uma paciente que ela até o plano de saúde dela paga uma parte, tá? Uhum. E você usa associado, você deixa associado com a estatina? Sim. Usa E associado. com o fibrato, Vivian, por exemplo, sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu tenho um paciente que tá, eu não tenho experiência, né, com PSCK9. E eu tenho um paciente, até fiquei pensando em mandar um recado para o Rodrigo para ver se ele me ajuda, com dislipidemia grave, familiar, sabe? Mista, tem colesterol, assim, 300, 400, já está com fibrato, com ezetimiba e com estatina em dose máxima, alta potência. E, assim, aí na verdade, eu aumentei a estatina dele, porque estava, se eu não me engano, nós estava com 40 de ATOF, eu passei para 80. Só que eu acho que provavelmente eu vou ter que fazer um inibidor da PSCK9 para ele. Sim, se ele está fora da meta, vai ter que fazer. Isso, e um paciente jovem, sabe? Assim, não é tão obeso, com história familiar de doença cardiovascular prematura, sabe? Sim. E aí eu deixo o pacote. Olha aí, a minha pergunta é essa. Eu não sei te dizer se vai deixar o fibrato, tá? Mas, com certeza, o preconizado é deixar a estatina e o ezetimiba. O fibrato, eu não sei te dizer. Mas aí eu acho, assim, eu até pergunto ao Rodrigo, depois você me diz o que ele falou, tá? Eu acho que eu vou perguntar mesmo a ele. Vocês estão entendendo, meninos? Vocês entenderam a pergunta? Entenderam, Pedro, Luan, Débora? Vocês entenderam? Não acompanhei. Não? Então, Débora, porque é um paciente que tem uma hipercolesterolemia familiar grave, mista, ele tem aumento do colesterol mesmo, assim, 400, 500 de colesterol. E triglicerídeo 1000, um perfil muito grave. Usando estatina em dose plena, está usando fibrato e ezetimiba, e ele continua com esse perfil ruim, fora da meta, que a Vivian falou aí durante a aula. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem? Eu preciso trazer ele para a meta, ele tem história de doença cardiovascular precoce na família, o pai dele infartou super cedo, provavelmente por causa dessa hipercolesterolemia familiar, sabe? E aí, uma opção é usar essa droga que a professora Vivian comentou, que é o PSCK9, que é uma droga que é subcutânea, que é cara. Entendeu? E aí foi o que eu perguntei, a professora Vivian falou que tem uma paciente que usa, sabe? Vale. Esse PCK9, ele vai agir no colesterol ou no triglicerídeo também? Colesterol. Porque, então, nesse caso aí do exemplo da professora, se você tirar o fibrato ele com 1000 de triglicerídeo, não tem risco de pancreatite? Sim, mas ele tem 1000 de triglicerídeo? Sim. Não, ele não está mais com 1000, mas ele está com o fibrato, né? Então, essa é a minha dúvida. Se eu mantenho o fibrato, entendeu? Quanto é que está o triglicerídeo dele? O Vivian era mais do que 1000. Agora, com o uso do fibrato, está 300 e pouco, 400, 300 e pouco. Não, aí eu acho que vai ter que manter, porque o mecanismo de ação do inibidor de PCSK9 é em receptor de LDL. É um receptor diferente da estatina, mas é em receptor também, e por isso que se usa os dois associados. Tá? Por isso que se usa a estatina junto com o inibidor de PCSK9. Agora, se ele realmente tinha essa hipertrigliceridemia grave, né? Grave,
aí vai ser no sentido, eu acho que vai ser no sentido de evitar a pancreatite, você não pode deixar, mas não vai ter nenhuma ação do inibidor do PCSK9 no triglicerídeo. No triglicerídeo. Não. Tá bom. Tá? É para discutir mesmo, meninos. Eu acho que... Aí foi bom que o pessoal já chegou mais para a presença. Isso. Porque estava todo mundo tomando seu cafezinho, seu bolo. Fala. Esse receptor, esse medicamento de PCSK9, ele age no receptor daquele da LDL ApoBr? O quê? Se age no receptor do LDL o quê? A pé? O que é? Não entendi. O quê? Esse medicamento PCSK9 que você mencionou, ele age no receptor do LDL, aquele ApoBr, é isso? Sim, é um dos receptores no fígado de LDL, sim. Existem não sei quantos receptores para LDL no fígado, né? Que é aquela coisa que é o ciclo endógeno, que é responsável por cerca de 80% do metabolismo lipídico, tá? Então, deixa eu te explicar. O LDL, quer dizer, o HDL, quando ele vem trazendo de volta o colesterol da circulação, tá? E que ele traz de volta para o fígado, onde o colesterol vai ser armazenado e depois, então, vai ser liberado como uma lipoproteína, VLDL, para aquele círculo endógeno, tá? Então, existem, não sei se são só 2, ou existem vários receptores, existe pelo menos 2, que eu sei, que é aquele HMG coenzima A, que é onde age as estatinas, tá? Tem um outro nome, agora eu chutei mais ou menos, HMG, Cíntia, me ajuda aí. Esse receptor, exatamente isso, Vivian. É esse daí? É HMG coenzima A. Exato, então acertei. Então tá. E olha que eu estou lendo, estou falando para você, porque são nomes difíceis, é difícil para todo mundo, gente. Eu estou lendo aqui, mas manda brasa, Vivian. Então, assim, então as estatinas agem nesses receptores no fígado, tá? E o PCSK9 é um outro receptor, é inibidor de PCSK9, que é um outro receptor, tá? Então, o que acontece? Quando esses receptores eles são bloqueados a nível hepático, né, começa a haver a maior... como é que eu vou dizer? Como... Quer dizer... meu Deus do céu, agora eu não estou sabendo explicar. É retirada, né? Começa a ver a maior retirada do LDL, né? Exatamente. Não é bem isso, mas tá, vamos lá. Não é que diminui a retirada. Aumenta, na realidade. Aumenta a retirada. Isso, aumenta a retirada. Exatamente. Isso, tá? aumenta a retirada. Aumenta a retirada. Então, é por isso que é usado os dois em associação, a estatina com o PCSK9. Tá? Posso ir para a presença agora ou mais alguma pergunta? Não, professor, obrigado. Tá? Nada. Então, vamos lá. Ana Carolina. Presente. Tá. Anilcio. Ariane. Presente. Brenda. Presente. Bruna. Presente. Carolina Barbosa. Presente. Charles Lameira. Presente. Clara Spinato. Presente. Débora Franciele. Presente. Esther Matias. Presente. Fernanda Citrângulo. Flávia Pina. Presente. Giovana de Siqueira. O Sérgio, nós fazendo umas confusões, entendeu? Assim. E eu só estou te passando o que me foi passado. Espera aí, alguém aí está com o microfone aberto. Giovana de Siqueira, está presente? Presente. Hã? Giovana, me ajudem. Giovana de Siqueira está presente?
Professora, Eu acho que sim, professora, mas o microfone dela tá meio ruim, eu acho. Tá. E a Giovana Maria? Tô aqui. Tá. Isabelle Gomes? Presente. João Bresciani? Presente. João Felipe? Presente. João Pedro? Presente. José Francisco? Presente. Júlia Bardella? Presente. Júlia Ruiz? Presente. Professora, Giovana Macedo tá falando no bate-papo aí, que ela tá presente, pediu para avisar. Giovana, o quê? Macedo. Ah, tá, ok, tá bom. Juliana Alves? Presente. Juliana de Almeida? Juliana de Almeida não. Juliana Magalhães? Presente. Lara Pereira? Laura Avraham? Presente. Laura Marques? Presente. Leonardo Diminski? Professora, Professora. o Leonardo está dizendo no chat que o microfone dele não está funcionando. Tá bom. Letícia? Eu. Marcela Bispo? Presente. Marco Aurélio? Presente. Ok. Marcos Vinícius? Presente. Maria Eduarda? Presente. Maria Fernanda? Marina Bersot? Presente. Maiara? Maiara? Nicole? Presente. Paula Rangel? Presente. Pedro Miguel? Presente. Pedro Vitor? Sara? Presente. Tainara? Tamires? Presente. Vitor Malafaia? Presente. Vinícius? Vivian? Yasmin? Presente, professora. Uhum. Tá, vamos agora então para a turma B. Alberto? Alberto? Aline? Presente. Ana Carolina? Presente. Ana Elisa? Ana Elisa? Ana Clara? Presente, professora. Tá. Antônio Lucas? Presente, professora. Augusto Alexandre? Presente. Camila de Sá Rodrigues? Presente. Carolina Nascimento? Presente. Daphne? Daniel Visconti? Daniel, não. Dávila? Eu, professora, estou aqui. Ótimo. Douglas? Presente. Ixi, Douglas tá... Eduarda? Professora, ela está pedindo para avisar que o microfone dela não está abrindo, que ela está presente. De quem? Eduarda Teodoro. A Eduarda e a Maiara Afonso, da turma A, também colocou isso no chat, mas eu acho que ninguém tinha visto. Peraí, deixa eu voltar ali para a turma A. Peraí, Maiara. Tá. Tá, ok. Então, voltando aqui para a turma B, onde que eu estava? Ah, tá. Chamei Eduardo, agora Felipe. Presente. Fernanda Diniz. Presente. Fernanda Maria. Presente. Gabriela Ferreira. Presente. Giovana. Presente. Eloá. Presente.
Hugo Felipe. Hugo. Isabela Costa Linhares. Presente. João Carlos. Presente, professora. João Gabriel. João Pedro. Presente. Júlia Chedid. Presente. Larissa Santana. Laura. Presente. Lívia. Presente. Lívia. Oi, presente. Tá, Luan está presente, que eu sei. Tô aqui. Luísa. Presente. Manuela. Presente. Marcela Carneiro. Presente. Marcele Barbosa. Marco de Bona Rezende. Presente. Maria Cecília. Presente. Maria Vitória. Presente. Mariana. Presente. Martim. Martim, não. Meire. Meire, não. Natan. Presente. Paola. Presente. Patrick. Patrick. Não. Paulo Roberto. Presente, professora. Pedro Henrique. Presente, professora. Ronald. Presente. Tayane. Presente. Thaís. Presente. Tom. Tom Veloso. E Yasmin. Presente. Ok. Professor, o Daniel, não quis atrapalhar durante a chamada. Quer? Professora, Eu também. Peraí, um. é Alberto aqui, professor. Fala, Alberto. Estou presente. Está presente, tá. Daniel, professor. Eu sou. Peraí, Daniel Visconti. Isso. Quem mais? Hugo Ana presente. Elisa, professora, por favor. Maria Elisa. Maria Ana Elisa. Elisa. Hã? Ana Elisa. Ah, tá. E quem Obrigada. mais? Hugo. Hugo está presente. Tá, ok. Mais alguém? Não? Ok. Então vamos lá. Então vamos retomar. Aqui. Agora já são quase meio-dia. Professora, boa Pois não. tarde. Boa tarde. Martim, você pegou? Eu estava falando, mas eu acho que eu estava no mudo. Martim, não peguei. Mais alguém, gente? Obrigado. Nada. Então, gente... Então, agora nós vamos prosseguir, nós vamos falar a respeito da síndrome metabólica, né? Que é uma outra causa de aterosclerose, né? Então, o que é a síndrome metabólica? Bom, como o próprio nome está dizendo, síndrome é conjunto de vários fatores, no caso de fatores de risco, né? Síndrome é conjunto de sinais e sintomas, né? Então, a síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco, né, que estão intimamente interrelacionados. Então, se dá o nome da dislipidemia da síndrome metabólica para dislipidemia heterogênica, que é diferente da dislipidemia que nós estávamos falando anteriormente, né? Então, é importante saber diferenciar. Uma coisa é a dislipidemia primária, a familiar, a secundária, outras causas, que é o que nós falamos na primeira parte da aula. Agora, nós vamos falar da dislipidemia heterogênica. Quais são as características dessa dislipidemia heterogênica? É cursar com hipertrigliceridemia,
níveis elevados da ApoB. Isso daí a gente não, normalmente, quer dizer, só em estudo de pesquisa, né, a gente vê que as partículas de LDL são pequenas e densas e tem baixo nível de HDL e colesterol. Então, o que a gente vê no consultório, no ambulatório, que caracteriza a dislipidemia aterogênica? É a hipertrigliceridemia e o nível baixo de HDL, são os dois marcadores. Além disso, então, a hipertensão arterial, o estado pró-inflamatório, o estado pró-trombótico. Por que é importante se reconhecer um paciente com síndrome metabólica? Porque ele tem um risco 2 vezes maior de desenvolver doença cardiovascular e 5 vezes maior de desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Bom, a síndrome metabólica, desde que ela foi pela primeira vez descrita, sei lá, 20, 30 anos atrás, nem sei, tá? Ela passou por algumas mudanças de definição, tá? Então, tanto em relação à cintura, principalmente em relação aos níveis de cintura, e também ela inicialmente ela não previa para que ela pudesse ser diagnosticada uma idade, né, em que esses fatores estivessem presentes, esses fatores que eu falei. Então, o que atualmente está estabelecido é o seguinte: você diagnostica a síndrome metabólica num indivíduo nessa faixa etária, entre 40 e 75 anos de idade, que tenham 3 desses fatores. Quais são? Aumento da circunferência abdominal, né? Maior que 102 em homem ou maior em 88 em mulher, no não asiático. No asiático, o ponto de corte é menor, é de 90 no homem e de 80 na mulher. E aí a gente fala aqui novamente da dislipidemia aterogênica. Então, se tiver triglicerídeo maior que 150, HDL menor do que 40 em homem ou menor do que 50 em mulher, então, triglicerídeo alto, HDL baixo, pressão arterial aumentada, 130 de sistólica, ou em paciente ou maior do que 80 de diastólica, ou, obviamente, o paciente que está com pressão 12/8, no entanto, porque está em uso de tratamento, né, de droga antihipertensiva. Então, aí, nesse caso, você considera como um ponto positivo. E uma glicemia maior do que 100 em jejum, ou melhor, maior do que 100 e menor do que 126, enfim, com uma disglicemia, seja avaliada na glicemia ou na hemoglobina glicada, é um outro ponto. Então, se o paciente tiver 3 ou mais desses fatores, desses todos, circunferência abdominal, a dislipidemia aterogênica e a hipertensão e a hiperglicemia, 3 desses fecham o critério diagnóstico de síndrome metabólica. Tá? Bom, a questão da prevalência. Isso daqui é um estudo bem antigo, muito antigo, já com quase 20 anos, né? Que mostra que a síndrome metabólica ela é mais comum no indivíduo mais idoso. Ok, tá, tudo bem, né? É o que se sabia, é o que se conhecia, é o que era naquela época, né? Hoje em dia já se sabe que a síndrome metabólica ela pode acontecer em criança ou adolescente. Então, não existe ainda um consenso muito bem estabelecido quanto aos pontos de corte. No entanto, eu chamo bastante a atenção de vocês que a síndrome metabólica ela também pode acontecer em criança e adolescente.
E aí a recomendação de você rastrear, né, ou diagnosticar é você seguir esse algoritmo. Então, qual é? Primeiro, você vê a história do paciente. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas que eu acho bastante importantes. Então, saber a história familiar, se a mãe teve diabetes gestacional, se tem história de obesidade, se tem história de diabetes tipo 2, se tem história de síndrome metabólica na família. Então, isso é o primeiro passo, digamos assim, para você iniciar um rastreamento de síndrome metabólica numa criança ou adolescente. Depois, então, você parte para as medidas antropométricas, que existem tabelas específicas, vai ainda ver os exames, ou no exame físico, se tem sinal de resistência insulínica, quer dizer, se tem a acantose nígrica, se tem sinais de obesidade centrípeda, né? Vai medir a pressão arterial, né? Então, veja bem, isso aqui que são coisas que a gente está acostumado a fazer muito mais em adulto. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que isso atualmente se faz em criança e adolescente também, né? E aí, então, você vai pedir os exames laboratoriais e você vai ver não só o perfil glicídico, você vai ver também o perfil lipídico, as enzimas hepáticas e o ácido úrico, que hoje em dia é conhecido como um marcador importante, a dosagem de ácido úrico. Quer dizer, ácido úrico hoje em dia não é mais simplesmente um marcador de gota, né? E se você achar necessário fazer o diagnóstico diferencial, porque você acha que pode ter alguma outra patologia endócrina, né, uma síndrome de Cushing, aí então você vai esclarecer, você vai, obviamente, que prosseguir na tua investigação, né? Fazer um teste oral de tolerância à glicose, e outros que você achar importantes. Então, se você achar importante fazer uma ultrassonografia de abdômen para ver se tem esteatose hepática, gente, façam, tá? É importante. Se for menina, se tiver síndrome de ovário policístico, né? Se for o caso, também fazer pedir a medida da íntima média, né? Pedir o Doppler de carótida, estava me faltando Doppler de carótida, né? E esse esse aqui é bioimpedância, se você tiver o recurso, você também, porque é aquilo que a professora Cíntia falou na aula de obesidade, às vezes é uma criança super atleta, então às vezes é um exame complementar importante. E uma balança de bioimpedância, hoje em dia, qualquer um pode ter, é algo realmente bem acessível, tá? E por que eu estou chamando tanto a atenção, né, de criança e adolescente? Que olha que um estudo brasileiro feito já há 5 anos atrás, que é um estudo muito importante, que é o estudo Érica, que ele avaliou a prevalência de síndrome metabólica em adolescentes aqui no Brasil, né? Então, olha só, nos adolescentes sem obesidade, você vê que não era nem tão prevalente, apesar de que aqui na região sudeste ela era um pouquinho mais prevalente, né? Cerca de 1% de prevalência, né? Mas você já vê presente mesmo em adolescente sem obesidade, e quando você investiga em adolescente com obesidade, você já vê que a prevalência é muito maior, é maior do que 20%, né, no Brasil. Tá? Então, vejam a importância. Infelizmente, a nossa população brasileira, apesar de que a gente tem muito pouco estudo epidemiológico,
Mas é uma população que, devido aos problemas de estilo de vida, basicamente alimentação e sedentarismo, né, está ficando doente muito precocemente. E vocês que estão em formação, vocês vão começar a ver cada vez mais diabetes tipo 2 em paciente jovem, doença aterosclerótica em paciente jovem, né? Cirrose hepática por esteatose hepática, quer dizer, por esteatose hepática, que evolui para cirrose e até câncer de fígado, né? Isso daí vocês vão pegar cada vez mais, vai ser a realidade de vocês, né? Professora. Pois não. E sem mencionar que esse pós-pandemia aí, isso vão aumentar mais ainda, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Vocês vão ter muito trabalho. Só por curiosidade, você já sabe qual especialidade você vai seguir ou tem alguma ideia? Ainda não, professora. Eu penso em anestésio, mas não tenho assim cardio, não tenho ainda nada definido, não. Tá. Bom, não, ainda mais realmente depois dessa pandemia, o prognóstico é muito sombrio, tá? Eu acho que a estimativa de vida do brasileiro tende a diminuir acentuadamente agora após a pandemia. Então, repetindo uma pergunta que a professora Cíntia fez na aula dela, né? Mas um pouquinho modificada, né? Existe obeso sem síndrome metabólica? E a síndrome metabólica pode ocorrer no indivíduo normal? Aqui vocês veem, isso aqui é uma paciente do IED, tá? Que é uma paciente obesa que não tinha síndrome metabólica. E esse paciente é um paciente que é paciente de um colega nosso, né? Vocês veem que o peso dele, vocês veem que talvez tivesse sobrepeso, mas ele já tinha infartado, né? Então, olha só, ele só tinha uma pequena barriguinha, mas quando você vê ele tinha a perninha magra, né? Aquela famosa deposição central de gordura, a gordura visceral, né? A gordura visceral, que vocês vão ver mais adiante, que é extremamente maléfica, né? Então, aqui eu gosto muito desse slide que mostra que essa não tem síndrome metabólica e esse paciente ele tinha síndrome metabólica e infartou precocemente, tá? Então, de uma forma esquemática, quais são as anormalidades metabólicas decorrentes dessa barriguinha aqui, né? Que antigamente se chamava barriguinha de chope, né? Que vocês viram naquele paciente do nosso colega, né? Então, quais são as consequências para a saúde, as consequências metabólicas disso daqui, tá? Então, resistência insulínica, intolerância à glicose, diabetes tipo 2, hipertensão, insuficiência cardíaca, doença coronária, doenças arritmias, apneia do sono, DPOC. Olha, gente, a lista é grande, tá? Demência, redução da função cognitiva. Olha só, o estrago. Câncer, tá? Vários tipos de câncer estão correlacionados com essa gordura visceral, tá? Além disso, redução da densidade óssea. Bom, aqui são a síndrome do ovário policístico e a doença por HIV e terapia antirretroviral como causadoras, né? Porque essas drogas elas levam a resistência insulínica e esse depósito de gordura. Bom, e por que esse depósito de gordura ele é ruim? Vamos ver aqui esquematicamente duas pessoas que têm
o mesmo peso, mas ela tem, digamos assim, ela é metabolicamente saudável, né? E essa daqui não é metabolicamente saudável. O que ocorre? Em primeiro lugar, esses adipócitos viscerais, repara que eles são diferentes. Esses adipócitos, eles são menores quando comparados com os adipócitos na síndrome metabólica, né? Existe, por parte de produção desses adipócitos, de produção de marcadores inflamatórios. E uma coisa muito importante, como esses adipócitos eles têm menor capacidade de armazenamento, esse excesso de gordura ele vai se depositar em outros tecidos, em órgãos nobres, como, por exemplo, no fígado, no músculo e até no pâncreas, né? Então, você tem é como se fosse metástase, tá? É um termo que eu estou usando, né? É como se você tivesse metástase de tecido gorduroso, né? E a diminuição da sensibilidade insulínica, né? Então, essa adiposidade visceral ela é diferente nesses vários aspectos. E aí a gente pode ver nesse outro slide que a obesidade visceral ela cursa com o aumento de substâncias, veja bem, aquele conceito que se tinha antigamente de que o tecido adiposo era somente um depósito, né? Comeu demais, vai ficar na gordura, tá? Mas essa gordura visceral, ela é um órgão que produz adipocinas, né? Que são adipocinas inflamatórias, né? Então, você vê interleucina 6, TNF-alfa, fator protrombótico, que é o PAI-1. Então, todos esses são aumentados e diminuída a boa, digamos assim, que é a adiponectina, e isso daí, então, contribuindo para essas alterações que são observadas na síndrome metabólica. Então, o estado de hipercoagulabilidade, a disfunção da célula beta, a hepatite não alcoólica ou a esteatose não alcoólica, a hiperglicemia, hipertrigliceridemia. A hiperglicemia porque resistência insulínica a nível hepático leva à hiperglicemia, tá certo? E hipertrigliceridemia. Então, tudo isso é provocado exatamente por essa deposição central de gordura. Então, repetindo, isso aqui está repetido apenas para frisar, para memorizar bem qual é o perfil lipídico dos pacientes com síndrome metabólica. Triglicerídeo alto, HDL baixo. Veja que a gente não falou em HDL quando a gente falou lá no início nas causas primárias e secundárias de dislipidemia, né? O padrão de LDL pequeno e denso que a gente, na prática, não tem como aferir. O LDL ele não é tão alterado na síndrome metabólica, e a ApoB, que você pode pedir para o laboratório, isso daí se faz rotineiramente, que muitas vezes ajuda bastante a gente, que se encontra elevada na síndrome metabólica, né? Então, existem outros critérios que não fazem parte dos critérios diagnósticos, aqueles 3 daqueles 5, né? Mas que muitas vezes estão associados. Então, você não pode dizer que um paciente tem síndrome metabólica porque ele tem acantose nigricans, tá? Apesar de que a gente sabe que a acantose nigricans é um marcador de resistência insulínica. A mesma coisa em relação à microalbuminúria. A microalbuminúria é
é um marcador muito importante, mas ele não pode ser usado. E ele, há muitos anos atrás, quando eu mostrei para vocês aquele slide que falava das várias classificações durante os anos, né, que a síndrome metabólica teve, uma delas era da Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial da Saúde incluía a microalbuminúria como um dos critérios para você estabelecer o diagnóstico. Isso caiu por terra, não se usa mais, mas continua sendo um dado importante se o teu paciente tem a presença de microalbuminúria, né? Os estados protrombóticos, disfunção endotelial, que na prática é muito difícil de aferir, estado pró-inflamatório e hiperuricemia, né? E aqui algumas coisas que eu já falei, como câncer, o NASH, apneia obstrutiva do sono, o hipogonadismo masculino, o hiperandrogenismo na mulher com síndrome de ovário policístico e as demências, principalmente a doença de Alzheimer, né? Então, repetindo... Professora? Pois não, pode falar. Eu posso dizer que esses critérios são critérios agravantes ou eles são coadjuvantes na síndrome metabólica? Eu acho que o mais correto seria dizer que são coadjuvantes, eu acho. Tá? Obrigado. Não, nada. Tá? Bom, então, eu acho que assim, talvez esse slide eu deveria não me deter muito, porque ele praticamente repete tudo que eu falei. Ele só acrescenta aqui alguma coisa que lembrar que o tabagismo é uma causa de resistência insulínica, portanto, ele agrava a resistência insulínica, né? E talvez, aí eu não sei dizer com certeza, não sei se a Cíntia sabe, se é o mecanismo pelo qual o tabagismo é tão importante fator de risco cardiovascular. O que eu sei é que o tabagismo realmente ele aumenta a resistência insulínica. Lembrando... Oi? Fala, assim. Eu realmente assim, acho que ele mexe com a parte epitelial, né? Na realidade, com liberação de substâncias inflamatórias, né? É verdade. Eu acho que é basicamente por isso, mas eu vou dar uma olhada aqui. Mas o fumo aumenta a resistência insulínica, isso eu sei, mas você lembrou bem, tem os fatores inflamatórios. Tá. Mas pode continuar, por favor. Tá. Desculpa interromper. Nada, foi ótimo. Né? Então, prosseguindo, então, como é que a gente vai tratar esse paciente? Então, vamos ver o tratamento. O tratamento ele precisa ser, mais uma vez, individualizado. Aliás, aí eu sempre digo assim, uma das coisas que eu mais amo na endocrinologia é exatamente porque cada paciente você vai tratar de uma forma individual. Não existe assim, tratamento da síndrome metabólica ou o tratamento do diabetes é isso, isso e aquilo. Não. Você tem que individualizar. Ver o que você pode melhorar no ambiente, né? Se você consegue que o paciente faça mais atividade física, melhorar o ambiente, que inclusive uma coisa que eu não citei aqui, mas que atualmente também já está bem estabelecido, que é a questão da poluição ambiental como um marcador de risco cardiovascular, né? Então, quer dizer, não como um marcador, desculpa, como um fator de risco, não como marcador, fator de risco para doença cardiovascular, tá? Então, a poluição, o sedentarismo, excesso de peso e aquela questão da distribuição de gordura, né? Então, nem todo obeso tem síndrome metabólica, lembra vocês que uma coisa é distinta da outra, tá? Existem as causas que a gente não pode
mudar, tipo, idade, genética, se o paciente está fazendo tratamento para HIV, se tem lipodistrofia, que é uma doença relativamente rara, né, que são as causas não mutáveis, né? E aí eu vou me deter um pouco mais nesse algoritmo, que é o algoritmo da Sociedade Americana, da Endocrine Society, né, que é a sociedade americana. Como é que você deve se conduzir, já que o tratamento ele é individualizado de acordo com cada comorbidade ou com cada componente, melhor dizendo, que o paciente apresente. Porque, veja bem, você pode fazer um diagnóstico de síndrome metabólica com um paciente que tem glicemia, hipertrigliceridemia e aumento da circunferência abdominal, e um outro paciente que tem aumento da circunferência abdominal, tem hipertensão arterial, mas não tem diabetes, mas tem um HDL baixo, por exemplo. Tá? Então, são pacientes distintos, e como não existe um tratamento para síndrome metabólica, você vai ter que ver qual é o melhor tratamento que você pode oferecer para o paciente. Então, rastrear aqueles 5 componentes, né? Que foram aqueles que nós falamos. Se tiver 3, 3 componentes positivos, então você já estabelece o diagnóstico de síndrome metabólica. Se tiver apenas 1 ou 2, você pede para ele retornar daqui a 3 anos, sendo que, se um deles for pré-diabetes, você manda ele reavaliar após 1 ano. Em todos eles, você vai recomendar a mudança de estilo de vida. Então, o combate ao sedentarismo, a alimentação saudável, né? Redução de peso, quando for o caso, restrição de sódio, cessação de fumo, né, do cigarro, e moderar a ingestão de álcool. Então, essas mudanças de estilo de vida, todas elas têm que ser estabelecidas, mesmo se o paciente só tiver, digamos, um componente da síndrome metabólica. Digamos que ele ainda não tem nenhum outro, só tem aumento da circunferência abdominal. Você vai, então, estabelecer essas medidas de mudança de estilo de vida para reavaliá-lo posteriormente. Agora, se ele tiver obesidade, e aí então você vai, como, sabe, atacar cada um daqueles componentes. Então, se ele tiver hipertensão, você vai tratar a hipertensão. Se ele tiver dislipidemia, você vai focar na dislipidemia, né? Vai tentar excluir causa secundária de dislipidemia, usar estatina, usar fibrato, aquela coisa de você vai estratificar o risco cardiovascular, se é moderado ou se é alto, e aí, de acordo com isso, você vai estabelecer a meta de tratamento, tá certo? Então, vejam bem, realmente individualizar o tratamento de acordo com o perfil do seu paciente. Agora, a gente vê na prática, com muita frequência, os pacientes em uso de metformina para o tratamento da síndrome metabólica, né? Isso daí é uma coisa que a Cíntia pode confirmar, a gente vê com muita frequência. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, é o seguinte: quando já foram feitos estudos com o uso de placebo, metformina e mudança de estilo de vida. Né? Então, prevalência de síndrome metabólica, isso foi um estudo que é o Diabetes Prevention Program. Né? Então, qual era a prevalência de síndrome metabólica antes de começar o estudo? Então, um grupo foi usado placebo,
o outro grupo foi usado metformina e o outro grupo foi usado mudança de estilo de vida. Então, no final de 3 anos, o que se viu? Que o que mais apresentou melhora, quer dizer, melhora da síndrome metabólica foi o grupo com mudança de estilo de vida. E a metformina manteve inalterada. Então, você tinha 54% no baseline e depois de 3 anos de follow-up, acho que foram 3 anos, 55% ainda tinha síndrome metabólica. Ou seja, qual é a lição que vocês têm que aprender aqui? Metformina não trata síndrome metabólica, tá? O que tem estudo científico mostrando melhora é mudança de estilo de vida. Está bem claro isso? Metformina não trata síndrome metabólica. Claro que se o paciente tiver disglicemia, tiver indicação de iniciar metformina, tudo bem. Agora, tratar com metformina síndrome metabólica não tem embasamento científico. Eu espero que eu tenha sido bem enfática na minha afirmativa, tá? E mostrei. Bom, então, a farmacoterapia, né, quer dizer, o uso de droga, além da mudança de estilo de vida, ela vai ser direcionada para qual daqueles fatores o paciente tinha. Então, se ele tinha obesidade, aí vocês vão pegar a aula da professora Cíntia, que foi maravilhosa, e vão tratar a obesidade de acordo com as orientações da professora Cíntia. Se o paciente tinha alteração do metabolismo glicídico, você vai tratar a alteração do metabolismo glicídico, e, se for o caso, usar metformina. Aí a gente vai ver a partir da semana que vem. A hipertensão vai tratar ou com bloqueador de canal de cálcio, BRA, IECA, e dislipidemia com estatina e muitas vezes fibrato, já que esses pacientes têm hipertrigliceridemia, tá? Então, de tudo isso que a gente falou, o que é as take-home messages, né? Lembrar que a aterosclerose é um processo longo, silencioso, que se inicia muito precocemente e que é de origem multifatorial. A meta de tratamento precisa ser individualizado, né? As estatinas são as pedras angulares do tratamento e devem ser mantidas por tempo indeterminado. E o tecido adiposo visceral é um forte marcador cardiovascular e metabólico independente. Tá? Então, eu acho que essas são as mensagens mais importantes, são os pontos que eu procurei mostrar para vocês, e eu espero que vocês tenham compreendido, né? Aqui está a referência bibliográfica, e eu me coloco à disposição se alguém quer fazer alguma pergunta, crítica, sugestão. Vou abrir aqui meu vídeo para vocês poderem me olhar. Todo mundo com fome? Tudo certo, professor. Tudo bem, professor. Tudo bem? Uhum. Então, tá bom. Então, gente, até semana que vem. Pois não. À vontade. Eu acabei perdendo a segunda chamada por conta da minha internet. Não sei se eu deixei para falar agora no final para não te atrapalhar. Tem problema? Tá, vou dar uma olhadinha. Pedro Vitor. Da turma A. Você tinha levado falta. Eu não peguei a segunda chamada por conta da internet, que está muito ruim. Tá, já dei presença, tá? Oi? Obrigado, Achei as aulas ótimas, achei que foram ótimas, acho que é um grande resumo aí para os alunos. A gente sabe que é muito conteúdo, né, e é cansativo, mas eu acho que a gente conseguiu botar os pontos principais. Eu queria falar com eles também, que eu vou estar mandando mais tarde as notas que eu ainda não mandei das consultas simuladas, que vão ser das 2 semanas, né? Da semana passada, da turma A, não vai contar para essa primeira parte. Então, só para avisar que eu vou enviar para eles
Agora à tarde é nota deles, dos grupos que eu estava coordenando. Tá bom? Ótimo. Então tá. E obrigada aí pela aula. Tá. Obrigada, gente. Tchau, até para a semana. Tchau, gente. tchau. Obrigado, professora. Tchau, boa tarde. Tchau, Obrigada, professora.